Boa tarde a todos. Agradeço, em nome do Departamento, o convite que nos foi endereçado para estarmos aqui nesta reunião. É uma honra representar a nossa equipa de córnea do Hospital de Santa Maria e é uma honra também estar na minha cidade natal a falar. Eu sou do Porto, fiz o curso em Lisboa, mas sou de cá, ainda dei um ano no ICBAS, portanto é um bocadinho a minha casa também. Obrigada pelo convite. Vou falar então de OrbScan, de uma sessão muito prática. Vamos começar a falar um bocadinho só sobre como é que chegamos ao OrbScan, como é que ele funciona, mas principalmente o que é que devemos olhar quando vemos um OrbScan e quais são os critérios de ectasia que podemos procurar no OrbScan. Falar também um bocadinho sobre o Score Analyzer. No século XIX, a topografia de referência iniciou-se com a topografia querática baseada em discos de Plácido, que consistia na análise de reflexão de um conjunto de anéis concêntricos, 32, sobre a superfície anterior da córnea. Era um exame e foi um exame de referência sempre para avaliar a curvatura anterior da córnea, evoluiu para a fotocratoscopia, para a videocratoscopia já no século XX, mas tinha a limitação de ser limitado aos 60% centrais da córnea, era impossível a paquimetria, tinha muitos falsos positivos e é muito influenciada pelo filme lacrimal. E, nessa altura, a superfície posterior da córnea sempre foi uma superfície refrativa menos importante, porque tinha menor potência dióptrica e também porque a avaliação era muito pouco fiável com os exames que tínhamos. Atualmente, sabemos que a superfície posterior da córnea é tão importante como a anterior, é um indicador mais sensível do que a anterior e mais precoce também da patologia potencial de tipo ectasia, e sabemos também que 80% a 90% dos doentes com queratocone com manifestações só unilaterais, no olho Adelphi já têm alterações da superfície posterior. Por isso é importantíssimo e era importante criar um aparelho que medisse de uma forma correta essa superfície posterior. Então chegou mais ou menos no início do século XXI, ou mesmo no finzinho do século XX, a tomografia querática, que analisa a superfície anterior e posterior da córnea e tem aquisição de dados de elevação, mapas paquimétricos, aberrometria, astigmatismo total. O primeiro tomógrafo, portanto, a primeira tecnologia que conseguiu avaliar corretamente a superfície anterior e posterior e finalmente falar em elevação foi o OrbScan 2, em 1999, que reúne a tecnologia de varrimento em fenda com os anéis de Plácido. A partir daí, a partir do século XXI, fala-se muito mais de elevação, porque traduz mais a forma da córnea do que propriamente curvatura. E é de elevação que vamos falar hoje mais. E como é que funciona o OrbScan 2? Como disse, ele reúne, antes de surgir o OrbScan 2, tínhamos o OrbShot, que era só uns anéis de Plácido, usava só uma imagem para reflexão especular, só media a superfície anterior e só media a curvatura. Com o OrbScan, que foi o varrimento em fenda ainda sem o anéis de Plácido, havia múltiplas imagens, havia projeção e assim media a elevação por triangulação, e o OrbScan 2 junta essas duas tecnologias do anéis de Plácido com varrimento em fenda e tem 40 anéis de Plácido, 40 fendas que resultam em 9.600 pontos medidos em 1,5 segundos e os erros por movimentos sacádicos são corrigidos por eye tracking. O que é que se consegue com isto? Consegue-se mapas de elevação anterior e posterior, mapas de curvatura, mapas paquimétricos, a keratometria simulada, o diâmetro white-to-white, o diâmetro mesópico, pupilar, a profundidade de cama anterior, ângulo capa e índices de irregularidade do astigmatismo. Vamos ver isto tudo já um pouco melhor. O QuadMap é o mapa que nos vai surgir nas mãos para quando nós pedimos um OrbScan e é este mapa que nós vamos tentar decifrar um pouco. E vou tentar explicar o que é que todos os numerozinhos, o que é que significa cada coisa deles. Aqui em cima vamos ter os mapas de elevação, anterior e posterior, o mapa de curvatura e o mapa paquimétrico. Uma coisa importantíssima quando se analisa um OrbScan é que o técnico é responsável por colocar esta cruz no ponto mais fino, quer dizer, no ponto mais elevado neste mapa. É esse o protocolo. E se não estiver, o exame não está bem feito, porque todos os valores que estão aqui são referentes a este ponto. E é este ponto que nós vamos analisar. Se esta cruz estiver aqui em cima ou noutro sítio qualquer, o exame não é válido, ou então não tem tanta validade como pretendíamos.
E, portanto, esta cruz vai sempre significar o ponto mais elevado em elevação posterior. Também temos um filtro que podemos aplicar, que é o Normal Band, em que torna tudo verde que estiver entre intervalos considerados normais. Nos mapas de elevação, 25 micras mais e menos, nos mapas de curvatura entre 40 a 48 dioptrias e na paquimetria entre 500 e 600, isto tudo vai aparecer verde e, portanto, pode dar-nos uma imagem assim muito rápida se é um exame patológico ou não. Eu não uso, acho pouco fidedigno, mas pronto, existe, é um filtro e pode facilitar às vezes. E começando com os mapas, cada um deles. Temos os mapas de elevação, como disse, são os mais importantes. O conceito de elevação é o conceito mais novo no Orbscan e é o conceito mais importante hoje em dia para avaliar um queratocone e principalmente para avaliar um doente candidato a cirurgia refrativa. E basicamente o que faz, o que é isto, a elevação, é aplicar uma esfera que melhor se adapta à curvatura que nós temos da córnea. Calcula-se a curvatura em todos os pontos da córnea e seleciona-se uma esfera que se adapta à córnea. Como a nossa córnea é prolata, ou seja, mais curva no centro do que na periferia, ela vai relacionar-se com esta esfera de uma forma muito típica, que é no centro vai estar mais elevada, vai aparecer vermelho, e na periferia vai aparecer azul, onde está mais baixa do que a superfície de referência. E é isto que nós vamos estudar aqui. É essa relação com a best fit sphere, ou seja, esta esfera de referência que nós adaptamos a esta córnea. Estes valores aqui são os valores da esfera, portanto, as dioptrias dessa esfera de referência, em dioptrias e em milímetros, a anterior e a posterior, são estes números aqui. E depois o diferencial, portanto, a distância no ponto mais fino a essa esfera de referência, portanto, é o valor que nós temos aqui, o diferencial, a elevação, ok? Também podemos ver depois o padrão, se existe línguas, ilhas. No mapa de curvatura vamos ver os capas, portanto isto é um mapa mais típico de topografia que existe e fala de facto em curvatura. Vamos ter as linhas de capa máximo e mínimo em cima e em baixo, temporal e nasal, em cada um dos milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros, 7 milímetros. No mapa paquimétrico é a mesma coisa, só a paquimetria em cada um dos pontos, nos 7 mm e no centro, sendo que eu acho que é muito importante informar e referir que o Orbscan mede a espessura entre o filme lacrimal e a DXME e por isso dá sempre valores muito mais altos do que o ultrassom. E por isso foram feitos vários estudos e chegou-se a um número que é o 0,92, que é o fator acústico e que transforma a paquimetria do Orbscan numa paquimetria equivalente ou equiparável à ultrassónica. Portanto, é importante também, quando se estuda um Orbscan, perceber se está aqui o 0,92, porque pode surgir 0,96 ou outro número qualquer, e as paquimetrias não são tão fiáveis para rastrear um doente, por exemplo, para cirurgia refrativa. Na escala de cores, é muito intuitivo, nós estamos habituados a esta escala de cores. Na curvatura, as cores quentes são mais curvas, são mais potentes, mais elevadas e mais finas. Isto nós estamos habituados a ver em todos os topógrafos, não é diferente. Temos a possibilidade de colocar overlays, portanto, colocar todos estes símbolos. Esta bolinha que nós vemos aqui é o ponto mais fino. E, curiosamente, não se vê logo à primeira, quem não estiver atento não vê, mas esta linha branca que surge aqui é o contorno pupilar. E podemos pôr ou não. E as linhas circulares que informam onde é que estão os 3, 5, 7 milímetros. Podemos ainda pôr as marcas dos capas, capa lines, e os capa labels, que são os numerozinhos em cada um das zonas da córnea. E passamos, pronto, isto é uma visão geral do que é o Orbscan. Vamos olhar agora para o Orbscan com olhos de quem está a rastrear um candidato a cirurgia refrativa. E vamos olhar para cada um dos mapas. Nos mapas da curvatura existe um sinal clássico que aparece em todos os topógrafos, que é a aparência broken bow tie, que é o skew do eixo de 20 graus. E como é que nós avaliamos isso? Avaliamos o capa máximo inferior, vamos ver qual é o eixo dele, e o capa máximo superior, qual é o eixo dele. Se isto for maior que 20 graus, é muito sugestivo de um queratocone.
a diferença de 3 dioptrias nos 3 milímetros, uma curvatura média maior que 45, isso já vamos ver aqui na outra parte central do quadro mapa onde estão aqueles numerozinhos. Temos aqui a curvatura média. A diferença de uma dioptria entre os dois olhos e a irregularidade do astigmatismo. Isto é uma característica ou um valor muito próprio do Orbscan, só o Orbscan é que fala deste parâmetro, e encontra-se aqui irregularidade dos 3 milímetros e irregularidade do astigmatismo na zona dos 5 milímetros. Os cutoffs é 1.5 para os 3 milímetros e 2 dioptrias nos 5 milímetros. Nos mapas de elevação, olhar aqui para além de olharmos para o aspecto geral, olhamos aqui para estes numerozinhos. A Best Fit Sphere superior a 55 dioptrias, portanto, se nós adaptarmos uma esfera que melhor se adapta àquela córnea com mais de 55 dioptrias, é sugestivo de Keratoconus ou de Keratoconus fruste. Uma elevação máxima no ponto mais elevado posterior de 50 micras, aqui. Aqui tem 29, se for superior a 50, quer dizer que é uma elevação suspeita. Uma razão entre o Best Fit Sphere anterior e posterior maior que 1.27. Este parâmetro está aqui explicado porque é que é importante, porque nós podemos ter uma elevação posterior de 51 dioptrias em duas córneas diferentes, mas se a elevação anterior também for mais elevada, a relação não é tão alta e também não é tão sugestiva de Keratoconus, enquanto que se esta relação for mais alta, significa que eles estão mais próximos e que podem ser, de facto, uma ectasia. O deslocamento infratemporal do ponto mais elevado, quer anterior e posterior, também pode ser sugestivo. No mapa paquimétrico existem imensas contas que se podem fazer, isto é tudo um bocadinho subjetivo e são valores pouco validados em vários estudos, portanto não existe grande validação destes valores, é sugerido só. O ponto mais fino é clássico e toda a gente concorda, menor que 470. O ponto mais fino fora dos 5 milímetros centrais também seria óbvio. E estas diferenças é que são mais subjetivas. Uma diferença entre a espessura do ponto mais fino que vemos aqui, e aos 7 milímetros maior que 100, uma diferença entre a espessura central aqui e aos 7 milímetros menor que 20, quer dizer que estão muito próximos, ou uma diferença entre a espessura central e o ponto mais fino, e talvez este seja a mais importante, comparar este valor que é a espessura central com o ponto mais fino ser maior que 30 micras. E outra coisa muito importante é integrar os 4 mapas, verificar se o ponto mais elevado anterior coincide com o ponto mais elevado posterior, o ponto mais curvo e o ponto mais fino. Se coincide só em 3 mapas já é bastante sugestivo. O Score Analyzer tenta reunir 12 destas características e destes parâmetros do Orbscan e fazer por um cálculo e por um algoritmo baseado em inteligência artificial encontrar um score, ou seja, um valor para que detecta um Keratoconus fruste. Foi desenvolvido por Gattinelli e Sade, que são estes senhores, e é um programa, um software que é pago à parte e que se pode aplicar ao Orbscan. Eu não tenho experiência, mas isto foi o que eu estudei. O modelo clínico foi um modelo clínico que já foi usado muitas vezes, que são os olhos adelfos em Keratoconus Keratoconus bilaterais, mas muito assimétricos, com os olhos saudáveis ou quase saudáveis por terem critérios de Keratoconus negativos. Toda a gente sabe que o Keratoconus é bilateral, mas foram estudar os olhos de pessoas que têm Keratoconus a manifestar-se só num olho. E usa 12 índices para chegar a este valor. Se for maior que 0 é preditivo de suspeito de Keratoconus, menor que 0 será uma córnea mais normal. Tem uma sensibilidade de 93% e especificidade de 92% para detecção de Keratoconus form fruste. E o mapa que nos dá é este, com os mapas paquimétricos também muito semelhantes aos do Pentacam. E os 6 valores mais importantes que eles referem são o ponto mais fino, a elevação máxima posterior, a irregularidade aos 3 milímetros, a distância do ponto mais fino no eixo vertical, a diferença entre o ponto mais fino e o ponto central e a diferença entre a curvatura superior e inferior. Estes são os parâmetros mais importantes deste score. Mas pronto, como digo, é um exame pago e para quem não tem,
Fica aqui uma dica e uma cábula para analisar um orb scan como nos surge. E também um quadro a exemplificar e a esquematizar tudo o que eu disse aqui acerca dos critérios de rastreio. Eu deixo aqui o meu e-mail para quem quiser aqueles quadros, porque pode ser útil. Obrigada.